Mateus 28, 19. Quem achou, diga amém. Eu li ontem, vou ler novamente esse texto. A partir do versículo 18. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Nesta manhã, a gente quer ser bem prático, objetivo. O pastor Jackson ontem trouxe para nós o porquê, que nós precisamos de um discipulador. Quais as recompensas, de quem está dentro de um discipulado. Eu queria trazer um pouco de uma base bíblica sobre o que é o discipulado, para a gente entender, só como uma breve introdução, para a gente partir para a prática. Nós vamos falar hoje sobre o que fazer no discipulado. Nós vamos dar 5 práticas do que você deve fazer dentro do discipulado. Amém? Mas antes da gente entrar nisso, eu queria falar sobre o que é discipulado. Vocês vão conseguir colocar aqui para mim? Eu mandei lá no grupo. Mandei ontem. O que é discipulado? Discipulado vem da palavra disciplina. E discípulo vem de disciplina. Então, por isso que é discípulo, disciplina. E o que é disciplina? É instrução, são ordens. E o que é discípulo? É aquele que recebe a disciplina. É aquele que recebe a instrução de outra pessoa. É aquele que segue ideias e é aquele que imita os exemplos. Amém? Então diga comigo assim: discípulo é aquele que recebe disciplina, instrução, que segue ideias e imita exemplos. Isso é ser um discípulo, diga amém. Então, o que é discipulado? É disciplina, é instrução, é o conhecimento sendo passado de um para o outro. É a vida sendo transmitida de uma pessoa para a outra. Preste atenção. Então, o discipulado é uma transferência. Nós podemos aqui resumir de uma forma bem resumida para você explicar o que é o discipulado. É a transferência de vida. Diga amém. É você passar aquilo que o Senhor te deu para outra pessoa. E na Bíblia a gente vê isso, irmãos. Apesar de o discipulado se tornou um pouco mais conhecido aqui no Brasil, dentro das igrejas, por meio da visão do MDA, que
começou na Igreja da Paz, lá em Santarém, esse método de discipulado, esse método de cuidado, ele, na verdade, não é algo novo, é algo que o Senhor usou, né, o pastor Eibe, para trazer de volta para a igreja. Porque ao longo dos anos se perdeu isso. Como, pastor? As pessoas simplesmente resumiram o fato de servir a Deus apenas no templo e deixaram de servir nas casas, deixaram de viver o discipulado genuíno, e o Senhor foi resgatando isso na igreja brasileira, amém? Então a gente conhece, né, discipulado, esse nome é mais conhecido hoje através da visão do MDA, mas isso não é uma estratégia criada por eles, é uma estratégia criada pelo próprio Jesus, diga amém, pelo próprio Deus, porque ainda no Antigo Testamento, como o pastor Jacques falou ontem, da importância da mentoria, que as pessoas agora, além das igrejas, as corporações estão aderindo agora à mentoria, porque viram que dá resultado. No Antigo Testamento, irmãos, também já acontecia isso. Abraão, Isaac e Jacó já viveram isso. Pai passava para o filho todas as instruções, era a ordem de Deus que ele passasse para o seu filho as instruções, aquilo que Deus tinha dado para ele. Então, isso era passado de pai para filho. Depois, nós temos aqui alguns exemplos, como Moisés e Josué. Moisés, que foi chamado para libertar o povo de Israel lá do Egito. E Josué foi aquele que se submeteu à autoridade de Moisés. E durante muitos e muitos anos, foi servo de Moisés. Serviu Moisés. Não só ele, mas Caleb também. E Josué, então, aprendeu, viu Moisés fazer tudo o que ele fez junto com ele, e depois, no exato momento em que Moisés, morreu, Josué assumiu, a liderança do povo de Israel, e conduziu o povo de Israel na entrada da terra prometida. Então, o discipulado não é novo, não é uma estratégia nova, é algo que é bíblico, que já acontece desde o início, que Deus já fazia com Adão lá no Éden. Todos os dias, o Senhor andava com Adão no jardim. Diga amém. O que é que eles faziam? Só caminhada? Não. O Senhor passava as instruções para Adão. O Senhor conversava com Adão. O Senhor se relacionava com Adão. Aquilo ali era um discipulado. E isso foi bem claro, transmitido na palavra. Depois a gente vê Elias e Eliseu. Eliseu serviu Moisés, seguiu os seus ensinamentos. E Elias. E quando Elias partiu, que Deus o levou, Eliseu recebeu a porção dobrada. O pastor Jacques falou ontem de transferência de unção, não foi? E Elias falou: olha, se você me ver subindo, você vai receber a porção dobrada. E Eliseu estava o tempo todo no pé de Elias, porque ele não queria perder essa bênção. E ele viu Moisés sendo levado. E então a capa, estou que volto no Moisés, Elias sendo levado. E quando Elias estava sendo levado, ele jogou a capa para Eliseu. E Eliseu recebeu a porção dobrada. E até depois de morto,
Depois que Eliseu estava morto, enterrado, só os ossos, um dia foram sepultar um homem e jogaram um corpo lá, em cima dos ossos de Eliseu. E o homem ressuscitou. Então, irmãos, o discipulado acontece há muito tempo. Há muito tempo. E Jesus veio resgatar isso ainda mais. Porque Jesus nos mostrou que não é a nossa capacidade, não é o nosso talento, mas é a nossa submissão e a nossa entrega. Ele pegou homens que nenhum mestre da lei queria. Ele escolheu 12 homens que ninguém queria ser o professor deles. E Jesus foi lá e escolheu aqueles homens. Quem imaginaria que aqueles homens seriam alguma coisa na vida? Pessoas cheias de problemas, cheias de limitações, cheias de falhas. E Jesus, durante 3 anos, investiu a vida dele, dedicou a vida dele naqueles homens. E chegou um momento em que eles então assumiram a responsabilidade de levar as boas novas do Evangelho ao restante do mundo. Diga glória a Deus. Mas isso eles aprenderam no dia a dia com Jesus, no discipulado. Diga amém. Então, depois disso, nós vemos Paulo, que também foi um grande discipulador, ensinando o seu filho Timóteo. Eu queria ler algumas referências. 1 Coríntios 11, 1, com você. Diz assim: sejam meus imitadores, como sou imitador de Cristo. Amém? Por que que Paulo teve a ousadia de falar para que os seus discípulos o imitassem? É porque ele se considerava o bonzão? Não. Ele dizia assim: eu sou o mais pecador de todos. Na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo era consciente de que ele era totalmente dependente de Cristo. Então, porque ele teve a ousadia de mandar as pessoas imitarem ele. Débora. Porque ele teve a ousadia de falar para os discípulos dele imitarem ele. Porque ele era imitador de quem, irmãos? De Cristo. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Eu espero que você esteja anotando, né? Para você estudar em casa depois. Diz assim: continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Primeiro Paulo diz assim: imitem o meu comportamento, olhem para mim, sejam meus imitadores. Depois, Paulo está dizendo aqui para os irmãos lá de Filipe: continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Agora ele está dizendo: agora vocês devem fazer aquilo que eu fiz. Vocês devem continuar praticando tudo aquilo que vocês me viram praticar. Isso é discipulado. Diga amém. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2.
2 Timóteo 2:2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros. Paulo está dizendo que você me ouviu transmitir essas verdades a muitas pessoas. Agora você vai transmitir esse conhecimento a pessoas confiáveis. Ensine essas pessoas de confiança, para que outras pessoas também recebam esse ensinamento através dessas pessoas que você vai capacitar. Então, Paulo entendeu aquilo que Jesus fez. Ele treinou aqueles homens, depois enviou aqueles homens para que esses homens fizessem mais discípulos, e esses discípulos fizessem outros discípulos. Imagina, irmão, se Jesus fosse discipular e falar tudo aquilo que ele falou para os seus discípulos, para uma multidão. Jesus não teria condições humanas. Então, Jesus escolheu 12 e ensinou esses 12. E depois esses 12 ensinaram mais pessoas. E essas pessoas ensinaram mais pessoas. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta manhã. Porque esse conhecimento de Deus chegou até nós. Diga amém. E aí, deve parar? Não. Se chegou até nós, nós também precisamos transmitir a outras pessoas. Isso é discipulado. Amém? É transferência de vida. Diga comigo, discipulado é transferência de vida. Transferência de instrução. Transferência de disciplina. Amém? E a última referência aqui para a gente partir para a prática, 2 Timóteo 3,14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Amém? O que ele está dizendo aqui? Você deve permanecer fiel àquilo que te foi ensinado. Aquilo que você recebeu no seu discipulado, você deve permanecer fiel. Porque você conhece de quem você aprendeu. Discipulado, irmãos, não é apenas um ensinamento de boca. Discipulado é um ensinamento de vida. As suas palavras, as nossas palavras devem condizer com o estilo de vida que nós vivemos. Então, não tem como eu transmitir vida para alguém se primeiro essa vida não estiver em mim. Não tem como Jesus transformar a vida de alguém através da minha vida se primeiro essa transformação não chegou até mim. Então, o discipulado é uma transferência de vida. Os discípulos só puderam sair de Jerusalém depois que eles receberam o revestimento de poder do Espírito Santo. E eles então começaram a pregar e fazer discípulos e se multiplicar. Mas enquanto isso, eles estavam ali porque eles estavam recebendo a vida de Deus. Diga glória a Deus. Alguma dúvida do que é discipulado? Não, né? Então vamos partir para o que fazer dentro desse discipulado. Sabemos que discipulado é transferência de vida, transferência de instrução, de disciplina. Agora, como é que eu devo fazer isso, pastor? Como é que isso acontece na prática? Como é que eu vou conseguir fazer essa transferência de instrução, de disciplina? Como é que eu vou transmitir o que Deus me deu, o que Deus fez na minha vida para outras pessoas? Vamos lá.
Para começo, a gente podia fazer uma pergunta. Existe uma fórmula pronta para o discipulado? E aí, o que vocês acham? Existe ou não? Não. Não existe uma fórmula pronta. Você tem que fazer isso, isso e isso e pronto. Com todo mundo do mesmo jeito. Não existe. O discipulado é um relacionamento. E um relacionamento muda de pessoa para pessoa. Porque somos diferentes. Diga glória a Deus. Olhe para o seu irmão aí, diga para ele: meu irmão, você é bonito. E apesar de você ser bonito, você não é bonito como eu sou. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes, irmãos. Então, não existe uma fórmula que eu vou aplicar, com um discípulo, com o pastor Wesley, e vai ser a mesma fórmula que eu vou aplicar com o Kaique. Não vai ser, porque nós somos diferentes. Então, não existe uma fórmula pronta. A resposta é não. Amém? Mas nós temos algumas técnicas, algumas práticas, algumas instruções que nos ajudam a proceder dentro de um discipulado. O pastor Jacques falou ontem uma coisa muito importante: não tem como você discipular sem você ter um discipulador. Não tem como a gente fazer algo sem ter uma cobertura. Não tem como eu ter autoridade se eu não estiver debaixo de uma autoridade. Então, tudo isso está interligado. Amém? Então, o que deve se caracterizar na prática um discipulado? Quais as características que deve ter um discipulado na prática? O discipulado ele deve ser algo leve, edificante, útil, confrontante e cotidiano. Você pode anotar isso. O discipulado deve se caracterizar como leve, ou seja, não é algo forçado, é algo leve, é algo que é bom, que não é pesado, que não é algo que traz peso, mas é algo leve. É edificante, é útil, confrontante e cotidiano. Por que é confrontante, pastor? Lembra que o discípulo é aquele que recebe o quê? Instrução. Recebe disciplina. Se você não se submete, como o pastor falou ontem, se alguém não pode falar na sua vida que você está fazendo a coisa errada, então você não é um discípulo. Talvez você tenha um discipulador, um líder de boca. Mas será que realmente você tem obedecido à disciplina que o seu líder, o seu discipulador tem falado ao seu coração, tem falado para você? Você tem recebido as disciplinas, o confrontamento? Por isso que o discipulado ele é confrontante, porque o papel do discipulador é falar aquilo que nós precisamos melhorar. O papel do discipulador é ir na nossa ferida. O papel do discipulador é colocar a gente no nosso lugar, é nos confrontar, é falar aquilo que a gente não gosta de ouvir. Esse é o papel também do discipulador. Porque o amigo de verdade, irmãos, a gente se acostumou com uma amizade mentirosa, que é a amizade do mundo, que só fala aquilo que a gente quer ouvir, que só nos elogia, né? Na frente, porque
Porque quando você vira as costas, começa a falar os seus defeitos para os outros. Então, a gente se acostumou com esse tipo de amizade, que só fala o que a gente quer ouvir. E na hora que a gente chega na igreja e que recebemos um discipulado, e que nós somos confrontados, que nós recebemos as disciplinas de Deus através de uma pessoa, nós ficamos com raiva, nós ficamos chateados, não queremos ouvir, não queremos nos submeter. Mas o amigo de verdade é aquele que nos corrige. Como o ferro afia o outro ferro, não é? Como é o restante, pastor Elia? Como é o restante? Quem lembra aí? Um irmão, assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro irmão. Você já viu o que sai quando um ferro encosta no outro? Faísca. Mas é assim que o ferro se afia. É na faísca. Como é que está o seu discipulado? Está saindo faísca? Se não tiver, não é discipulado, irmãos. E é cotidiano, porque isso acontece. Eu sei que nós estamos muito aquém no discipulado. Estávamos. Deixa eu mudar a minha fala aqui. Nós não estávamos discipulando como deveríamos, mas isso mudou desde esse mês de fevereiro para cá, até Jesus voltar, porque nós vamos levar a sério a questão do discipulado, cotidiano, semanalmente. Isso vai começar de cima, de nós pastores, dos pastores auxiliares, dos líderes de célula, e vai chegar a toda a igreja, em nome de Jesus. Então, o discipulado precisa ser cotidiano. Vamos então agora para as 5 práticas. 5 coisas práticas que a gente deve fazer no discipulado. Sobre o que fazer no discipulado. A primeira coisa bem prática. A primeira coisa bem prática é relacionamento contínuo. Está aqui no telão. Relacionamento contínuo. Então, como a gente falou, o discipulado não é uma fórmula mágica. O discipulado não é uma tradição, mais uma tradição que a igreja está trazendo que a gente deve seguir. Não. O discipulado é, na verdade, nós sermos exemplo para outras pessoas, para que as pessoas nos imitem, assim como nós estamos imitando outras pessoas que estão imitando a Cristo. Então, o discipulado é uma transferência de vida. E para isso, o discipulado na prática é um relacionamento contínuo. É um relacionamento que não pode parar, que não é esporádico, mas é um investimento de vida. Você está investindo a sua vida na vida de outra pessoa. Paulo disse assim: eu sinto dores de parto até ver Cristo formado em vocês. Você já imaginou que profundo é isso? Ele sentir dores como de parto. Quem já teve filho normal aí, levanta a mão, deixa eu ver aí. É muita dor, não é? A filha do pastor Etelmi que foi privilegiada, a Abigail. Ela teve filho recente e o pastor disse que ela foi para o hospital só com uma cólicazinha, ganhou o menino, não sentiu nada. Mas o pastor disse que foi muita oração, foi, pastor? Muita oração e jejum, orando por ela e apresentando a vida dela. Mas normalmente, irmãos, as mulheres sentem muitas dores para ter filho. E no discipulado é assim, tem gente que você sente dor demais para formar Cristo na vida dessa pessoa. Outras pessoas,
você sente dor, mas não é tanto. Logo você vê Cristo formado nelas. Então isso muda de pessoa para pessoa, de filho para filho. Então o discipulado é um relacionamento contínuo, é um investimento de vida. Você vai investir a sua vida na vida de outra pessoa. Então o discipulador ele vai continuamente estar ao lado do seu discípulo. Como, pastor? Em oração. Ele vai estar em relacionamento diário, através de mensagens, através de uma visita, através de uma ligação. Ele vai se aproximar do seu discípulo. Ele vai ser amigo do seu discípulo. Diga amém. Amém. Então diga comigo, discipulado. Primeira coisa que eu devo fazer no discipulado é relacionamento contínuo. Você vai ser amigo do seu discípulo. Você não vai procurar ele só quando você tiver aquele encontro marcado, mas você vai estar perto dele. Claro que não dá para a gente estar perto todo dia, muitas vezes, né, fisicamente, mas estar perto de alguma forma, por uma mensagem, por uma ligação, durante o decorrer do dia, né, nós temos que nos aproximar. Então essa é a primeira coisa fundamental para acontecer dentro do discipulado. A segunda coisa que eu devo fazer no discipulado são encontros intencionais. Diga comigo, encontros intencionais. Nós estávamos falhando muito nisso daqui. O discipulado acontecia aqui na igreja, né? Sempre um se preocupando com o outro, ligando para o outro, perto, estando perto. E em algumas situações isso estava acontecendo com alguns discipuladores. Mas não era com tanta frequência. E outros nem estavam acontecendo mais. Então, essa segunda coisa aqui é muito importante. Encontros intencionais. Como assim, pastor, intencionais? É um dia em que o discipulador se encontra com seu discípulo com a intenção de edificar a vida do discípulo. Amém? Esse encontro acontece semanalmente, de preferência, né? Quando não dá para acontecer semanalmente, pelo menos de 15 dias. É o encontro intencional. Então, eu quero que você abra sua mentalidade, porque por muito tempo aqui na igreja, as pessoas acharam que discipulado era simplesmente ir na casa de alguém com aquela apostila do MDA e dar a apostila do MDA, né? Estudar com aquela pessoa, aquela apostila, e aí o povo chegava para mim, pastor, eu já terminei o discipulado com fulano de tal. Discipulado termina, irmãos? Não termina. Por quê? Porque é transferência de vida. Você não para de discipular. Você não para de transferir vida. Agora, dentro dos encontros do discipulado, dos encontros intencionais, porque o discipulado é um relacionamento contínuo. Diga amém. Dentro desse discipulado há encontros intencionais, objetivos. Qual é o objetivo desses encontros? Estudar a palavra, ler um livro juntos, orar juntos, ouvir o seu discípulo, procurar saber como que ele está, como que está a vida espiritual dele, como que está o relacionamento dele com Deus, né? Como está a família dele, como está o trabalho, os estudos, como está a vida ministerial dele. Ou seja, esse encontro intencional é uma conversa que precisa acontecer regularmente entre discipulador e discípulo. Você lembra que o pastor Jacques falou ontem sobre prestação de contas?
Quem lembra, diga amém. Esse encontro intencional também é uma prestação de contas. É onde o nosso discipulador vai nos fiscalizar. Se realmente nós estamos tendo relacionamento com Deus, se realmente nós estamos lendo a nossa Bíblia, se realmente nós estamos orando. É dentro do discipulado que nós vamos ter abertura para confessar as nossas fraquezas, para confessar as nossas tentações, para falar aquilo que tem nos impedido de crescer, aquilo que tem bloqueado a nossa vida espiritual. É para compartilhar os nossos problemas também, mas não só problemas, é para compartilhar as nossas vitórias. Amém, irmãos? Então é um encontro que acontece entre discípulo e discipulador, o encontro intencional, onde vai haver ali uma prestação de contas, mas também um estudo da palavra. Ali o discipulador vai ministrar uma palavra de Deus para o seu discípulo, ou os dois vão ler um livro juntos e ali vão conversar sobre aquilo que aquele livro está tratando, aquele livro cristão, né, que traz princípios da palavra. Então tem um momento, né, da palavra, tem um momento da conversa, onde o seu discipulador vai instigar você, para que ele possa conhecer você melhor e saber de fato o que é que está acontecendo com você. Porque, irmãos, quem cuida de gente sabe como que a pessoa está só olhando para a cara dela. O pastor, quando olha para a cara de alguém, ele sabe se está triste, sabe se está alegre, sabe se está emburrado, se está acordou com a pá virada, como diz o povo, né? Só que muitas vezes a gente não sabe o motivo. Por quê? Porque o discípulo não fala. Então essa é a oportunidade do discípulo abrir o coração. E é a oportunidade de você receber a instrução de Deus para determinada área da sua vida. É a oportunidade de você receber o alimento de Deus vindo diretamente do seu discipulador. Então, os encontros intencionais precisam acontecer. E o objetivo dele é que o discipulador compreenda o coração do seu discípulo. Amém? Então, o objetivo do encontro intencional é que o discipulador compreenda o coração do seu discípulo. Só compreender? Não. Ele vai confrontar se necessário, ele vai orar se necessário né? Ele vai orar pelo seu discípulo, ele vai ajudar o seu discípulo em uma fraqueza que ele tem. Então, esse é o objetivo desse encontro intencional. É um investimento na vida do discípulo. É investir esse tempo juntos. Você vai transmitir a instrução de Deus, conhecimento da palavra, princípios. Você vai ensinar o seu discípulo a tomar decisões. Irmãos, o discipulado não é para que as pessoas sejam dependentes de nós. Não, pelo contrário. O discipulado é para ensinar a pessoa a não depender de nós. É para ensinar ela a seguir Jesus. E você vai ser apenas um suporte dela. Você vai ser aquele amigo que vai estar lá pronto para ajudar, se necessário. Mas o discipulado é para você ensinar ela a caminhar com as próprias pernas. Foi isso que Jesus fez com aqueles homens. Ele ensinou, e chegou o momento que ele disse: olha, eu vou para o Pai, e vocês agora vão tomar de conta aqui. Eles já sabiam andar sozinhos, e eles já conseguiam transmitir esse cuidado para outras pessoas. Então esse é o objetivo do discipulado. Pastor, vai chegar um dia que eu não vou precisar mais de discipulado? Uai, irmão, se você já recebeu o corpo glorificado, então você não precisa mais. Tem alguém aqui com o corpo glorificado já? Não, né? Então você continua sendo tentado, você continua tendo problema, né?
você continua passando por dificuldades, você continua dependendo da instrução de Deus na sua vida para você prosseguir, então você continua precisando de discipulado. Até a volta de Jesus, nós precisamos de discipulado. Nós precisamos continuar crescendo. Nós nunca vamos chegar à estatura de varão perfeito enquanto Jesus não voltar. Então, nós vamos crescendo de glória em glória. Vamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Amém? E isso acontece dentro do discipulado. 3. A terceira coisa que precisa acontecer dentro do discipulado, que você precisa fazer, é momentos de comunhão. Momentos de comunhão precisa acontecer dentro de um discipulado. Como assim, pastor? São nos momentos de comunhão em que o relacionamento entre discípulo e discipulador começa a se desenvolver. É dentro desses momentos informais que se gera um vínculo, se gera uma amizade. Então, o que é que posso fazer? Sei lá, vai lanchar, vai subir a serra junto. Quem gosta de fazer exercício, né? Os irmãos que não gostam de comer, né? Então vai comer junto, vai comer um pastel lá na feira junto, vai jogar bola junto, vai no cinema junto, vai fazer uma caminhada junto. Não sei, irmãos, coisas do dia a dia que nós gostamos de fazer. Chama o seu discipulador para almoçar na sua casa. Vai almoçar na casa do seu discipulador. Vocês estão me devendo muito almoço, viu? Demais. Já pensou se cada domingo alguém me chamasse para almoçar na casa? Eu ia ficar o ano todo almoçando fora, né? São esses momentos descontraídos no discipulado que gera vínculo. Amém? Aí as pessoas querem um discipulador que seja aquele amigo pessoal que ele tem. Meu irmão, discipulador, Deus coloca de acordo com a nossa necessidade. E muitas vezes a gente não concorda com quem está nos discipulando, mas é exatamente aquela pessoa que nós precisamos. E Deus está colocando na nossa vida para a gente se submeter a ela. Vocês viram que ele falou aqui sobre Davi e Saul? Davi tinha um líder péssimo, que era Saul, que no final ficou possesso. Mas ele se submeteu. E ele se tornou um grande homem de Deus. Judas tinha o melhor discipulador de todos os tempos, Jesus, mas não deu em nada. Traiu o seu discipulador e depois tirou a sua própria vida. Por quê, irmãos? O papel do discipulador é importante, é muito importante, mas não adianta você ter o melhor discipulador da terra se você não quiser ser discipulado. Se você não quiser a disciplina de Deus, se você não estiver disposto e aberto para ser ensinado, para ser corrigido quando necessário, para ser disciplinado, para receber a instrução, não adianta. Agora, se você estiver disposto, pode ser um irmão que talvez ele nem tenha tanto conhecimento bíblico quanto você, mas se você estiver disposto a aprender com ele, meu irmão, Deus vai usar esse irmão de forma extraordinária na sua vida. Então, tudo depende do nosso coração. Então a gente precisa desses momentos de comunhão, né? São momentos que nós vamos fazer juntos, que vão nos aproximar. Enxergar o nosso discipulador como um amigo, né? Não alguém com quem a gente está ali
simplesmente para cumprir uma obrigação, mas como alguém que a gente pode contar, alguém que está orando por nós, alguém que a gente pode compartilhar as nossas dores, que a gente pode compartilhar os nossos medos, nas nossas fraquezas, e essa pessoa a gente sabe que ele vai nos ajudar e vai nos trazer uma direção de Deus. Amém? Então a gente deve olhar, esses momentos de comunhão vão gerar esse sentimento, né, que nós podemos contar com aquela pessoa, que de fato temos um amigo, e isso precisa ser gerado. Ah, pastor, meu discipulador, não sou amigo dele. Gere uma amizade, gere, se aproxime, conheça, provoque momentos de comunhão entre vocês, e com certeza o Senhor vai gerar algo entre vocês. Diga amém. Quarta prática, o que a gente deve fazer no discipulado? Orar. Oração contínua por seu discípulo. Sem oração, irmãos, o discipulado pode ser qualquer coisa, menos discipulado. Vamos repetir isso juntos? Sem oração, o discipulado pode ser qualquer coisa, menos discipulado. Ou seja, não existe discipulado sem oração. Se você não orar pelo seu discípulo, você pode estar até gerando uma amizade, mas não é um discipulado. Porque só por meio da oração é que há transformação. Amém? Então, você tem que se lembrar constantemente, né, de orar pelo seu discípulo. Em grande parte, a responsabilidade, né, da transformação que vai alcançar a vida do discípulo é do discipulador, porque é o discipulador que tem o papel de orar pelo discípulo. Então, a mudança, a transformação que Jesus faz na vida de alguém é por meio da oração. Então depende da sua oração. Às vezes a gente está lidando com alguém e fala assim: ah, mas fulano de tal não me escuta, não me ouve. E a gente não, mas a gente quer que ele ouça, mas a gente ora. Está orando pelo seu discípulo todo dia nas suas orações. Primeiro tem que saber se realmente está orando, né, irmãos? Porque às vezes não está orando nem por ele mesmo, quanto mais pelos discípulos, né? Então, a gente precisa disso. Estar sempre lembrando dos nossos discípulos nas nossas orações. E aqui algo muito importante: o discipulador precisa cultivar uma vida própria de oração. Não adianta você ensinar para outra pessoa a oração, se você não ora, né, irmãos? O que é o discipulado? É a transferência de vida. Como é que você vai ensinar o seu discípulo a ser um homem e uma mulher de oração? Você sendo esse homem, essa mulher de oração. Como é que você quer que o seu discípulo seja uma pessoa envolvida no reino, frequente nos cultos? Como é que você quer que o seu discípulo venha para as orações, se muitas vezes nós, discipuladores, não estamos? Não é verdade? Faltamos culto por qualquer coisa, faltamos oração por qualquer motivo, muitas vezes negligenciamos a nossa oração, nosso devocional. Como é que vamos transmitir a vida de Deus se a vida de Deus não está em nós? Então, precisamos cultivar a nossa própria vida de oração para podermos transmitir isso para os nossos discípulos. Amém? E a quinta e última prática que nós devemos fazer no discipulado: ouça muito e fale com simplicidade. Amém? Seja simples tanto no falar quanto no viver. Você tem que estar pronto para ouvir, como diz a palavra, e tardio no falar.
O papel do discipulador. Vai ter um momento em que o discipulador vai transmitir a instrução da palavra, né? Compartilhar ali um livro, algum ensinamento, algum princípio. Mas a maior parte desse tempo é para o discipulador ouvir o seu discípulo. Então, ouça muito e fale com simplicidade. Seja simples no falar, seja claro. Não, você não precisa preparar um estudo teológico para o seu discipulado. Seu discipulado é uma conversa em que você vai ouvir e vai falar de acordo com a necessidade do seu discípulo. E o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Diga glória a Deus. Então, o discipulado não é um monólogo, ou seja, só uma pessoa falando, mas é um diálogo, é uma conversa entre amigos, onde o discípulo vai falar aquilo que ele está sentindo, como está o seu coração, como está a sua vida com Deus, como está a sua vida de forma geral. E o seu discipulador, então, depois vai falar com simplicidade, vai instruí-lo dentro da palavra, né? Vai dar os conselhos, vai corrigir naquilo que precisa ser corrigido. Então, lembre-se de que Jesus, que embora sendo Deus, ajoelhou-se perante seus discípulos para lavar-lhes os pés. Jesus foi simples. Jesus foi simples. Então nós não precisamos nos mostrar melhores que os nossos discípulos. Na verdade, nós estamos no mesmo patamar. Não é verdade? Todos nós precisamos uns dos outros. Então, ouça muito e fale pouco. Se a gente pudesse resumir aqui o que é discipulado em uma frase, né? Seria essa: olhe para Jesus. Amém? Diga comigo: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Você tem dúvida como discipular? Olhe para Jesus. Leia os evangelhos e veja como Jesus fez e faça como ele fez. Diga glória a Deus. Olhe para a palavra, veja os apóstolos. Eles sabiam tudo? Não, irmãos. Mas eles fizeram discípulos, porque eles imitavam quem? Jesus. Então, discipulado, resumindo, é olhar para Jesus. É levar as pessoas a olhar para Jesus. Amém? Então vamos recapitular. Volta aqui para a gente recapitular todos os pontos. As 5 coisas práticas que nós devemos fazer no discipulado. Primeiro, vamos lá, juntos. 1, 2, 3. Relacionamento contínuo. 2, encontros intencionais. 3, momentos de comunhão. 4, oração contínua. 5, ouça muito e fale com simplicidade. Amém? Amém. Nós vamos assistir a um vídeo, o primeiro vídeo que eu mandei aí para vocês, para a gente dar um intervalo. Foi preparado um café da manhã e um lanche, vocês ali na cantina, né? Vai estar disponível agora para todos. Enquanto eles colocam aqui, e aquela apostila, pastor, do MDA vai ficar inutilizada? Não, ela está dentro do discipulado. Para quem? Para novos convertidos. Aquela apostila é para discipular, ela é bem básica. Ela é bem básica no conhecimento, para apresentar Jesus para alguém. Então aquela apostila é para usar dentro do discipulado, para pessoas não crentes e novos convertidos. E quando o discipulado for amadurecendo, aí nós vamos partir para outras coisas. Vamos ler livros juntos, vamos meditar na palavra, vamos pegar algum estudo juntos ali, em uma forma resumida, né, para encaixar dentro do discipulado, mas o estudo não é para tomar todo o tempo do discipulado. Amém? Então nós vamos continuar usando aquela apostila.
Vamos lá. E faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez. E como Ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse primeiro tempo aqui na Tua Palavra, sobre aquilo que nós devemos fazer dentro do discipulado. Que haja vida em nossos corações, Senhor. Que haja, Senhor, essa vida primeiro em nós, para que essa vida seja transferida para os nossos discípulos, Senhor. Que possamos primeiro ser bons discípulos, discípulos que se submetem aos seus discipuladores, para que depois possamos, Senhor, ser discipuladores de excelência. Pai, que possamos entender, Pai, o que é de fato o discipulado. Não é simplesmente um estudo, não é simplesmente algo obrigatório, mas é a transferência de vida. É investir a minha vida para que haja vida em outra pessoa. Ó Deus, que o Senhor venha nos despertar para de fato cumprir o ID do Senhor, para de fato, Senhor, fazer aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor não espera de nós coisas extraordinárias aos olhos dos homens. O Senhor espera de nós que a gente vá e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a guardar a todas as ordens que o Senhor nos deu. E dentro desse discipulado o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte.